Nobres alunos, cordiais saudações. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Processo Penal número 1. Estamos na segunda semana do regime letivo remoto. Estamos ainda estudando a ação penal. Na aula passada, estudamos o conceito de ação penal, estudamos as condições da ação e todas as questões que cercam estes temas, ok? Questões que poderiam ser interessantes na prática, em provas e concursos. E hoje continuamos o assunto de ação penal e vamos estudar os princípios da ação penal. Primeiro é necessário esclarecer uma divisão entre princípios da ação penal pública e princípios da ação penal privada. Os princípios que regem são diferentes, ok? Lembrando que o titular da ação penal pública é o Ministério Público e o titular da ação penal privada é o ofendido ou o seu representante legal. Na última aula eu disse que o titular da ação penal privada é tão somente o ofendido. Me corrigiram, ok? Realmente está parcialmente correto. O titular da ação penal privada é o ofendido, sim, mas também pode ser o seu representante legal. Não há problema nenhum nisso. Até uma regulamentação desta no Código de Processo Penal, ok? Na ausência do ofendido é o seu cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. É a legitimidade para a ação penal privada. Lembrando que, em caso de ação penal privada, o ofendido ou seu representante legal deve contratar um advogado. Caso não seja, tudo bem? Princípios da ação penal pública. O primeiro princípio é o da obrigatoriedade. O que é isso? Significa que o Ministério Público, havendo os requisitos legais, havendo todas as condições da ação, inclusive principalmente a justa causa, sob o aspecto da viabilidade, ok? Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, o Ministério Público deve oferecer a denúncia. Ele não tem a opção de oferecer ou não, ele não tem a conveniência, ele não tem a oportunidade de avaliar se deve ou não oferecer a denúncia. Ele deve oferecer e ponto. Eu gosto de usar como analogia o seguinte exemplo. É igual com eu como professor vou tomar conta de uma prova de outro professor. O meu zelo com a aplicação daquela prova é maior do que com a minha, inclusive. Se eu assumir esse compromisso com algum colega meu e estou tomando conta da aplicação de prova de algum outro professor, eu devo ser muito mais zeloso do que com a minha própria prova. Ou quando você vai tomar conta do filho de alguém, claro que eu serei zeloso tomando conta da minha filha. Mas se ela cair, machucar, fizer alguma coisa que não deve, tá comigo. Mas se o filho de alguém fizer alguma coisa que não deve sob os meus cuidados, opa! Então o zelo é muito maior. É o Ministério Público quando ele toma conta dos interesses da sociedade. Ele deve ser muito mais zeloso, e como de fato o é. Eles são zelosos, são cautelosos, logo vigora o princípio da obrigatoriedade. Esse princípio, no primeiro momento, significa que ele tem obrigatoriedade de oferecer a denúncia, né? Tem duas exceções muito interessantes. A primeira delas é a transação penal nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Quais são os crimes de pequeno potencial ofensivo? Ou quais são os crimes abrangidos pelo juizado especial? Todas as contravenções penais, que não são crimes, né? Os senhores já sabem disso nesse momento do curso. São conhecidos como crimes anões ou delitos liliputianos. E os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Sendo estes crimes, é cabível a transação penal. Transação é o que? É acordo. O Ministério Público pode oferecer um acordo ao autor do delito, em que, em caso de aceitação, o Ministério Público não oferecerá denúncia. Cumprido o acordo, a punibilidade será extinta, ok? A denúncia nem é oferecida. O autor nem é denunciado.
é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, hipótese em que a denúncia não será oferecida caso o autor aceite o acordo proposto pelo Ministério Público, certo? Bruno, a pessoa aceitou e não cumpriu o acordo, o que acontece? A pena será automaticamente aplicada? Não, porque nenhuma pena será aplicada sem um devido processo legal. O que vai acontecer? Ele vai perder esta oportunidade que o Ministério Público ofereceu a ele. O Ministério Público irá oferecer a denúncia e o processo vai ter o seu trâmite regular para que, no final, comprovada a autoria e materialidade, não estando extinta a punibilidade, o judiciário aplicará uma pena. Tudo bem? Entendam, em caso de não cumprimento do acordo na transação penal, a pena não pode ser aplicada automaticamente. O que vai ocorrer é que, a partir de então, o Ministério Público oferecerá a denúncia que não foi oferecida em face do acordo. Beleza? É a primeira exceção. Outra exceção que nós temos é uma exceção mais nova, mais moderna e muito importante. O material que eu encaminhei para vocês trata muito do tema. É a colaboração premiada. O que é isso? Sob algumas condições, tá? O Ministério Público poderá acordar com o autor de um delito, e se esse autor concordar e cumprir tudo que o Ministério Público o propôs, certo? O Ministério Público não vai oferecer denúncia e a punibilidade será extinta. Nós não trataremos aqui do estudo aprofundado da colaboração premiada. Eu tinha que fazer algumas aulas só sobre isso. Eu quero que vocês entendam no primeiro momento que é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, certo? Na apostila que eu encaminhei a vocês, eu tenho tem vários textos, tem muita doutrina sobre a colaboração premiada, tá? Lembrando que quem faz a colaboração pode ser o delegado de polícia na fase de inquérito, hipótese em que o Ministério Público irá fiscalizar, ou o próprio Ministério Público. O juiz tão somente homologa. Como assim homologa? O juiz não participa das negociações. Ele homologa se estiverem presentes todos os requisitos legais. O juiz somente vai verificar a legalidade. Tudo bem? Somente a legalidade. O juiz não pode interferir no mérito da colaboração, certo? O juiz não participa das negociações, então somente homologa. Ele irá verificar se os requisitos legais estão ali presentes. Estando presentes, ele vai homologar dizendo que, olha, a legalidade está ok, tudo bem, está tudo correto com essa colaboração, tudo bem? Bom, segundo princípio, princípio da indisponibilidade. Do que trata a indisponibilidade? É relativamente simples também, tá? Se o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia, na maioria dos casos, salvo essas duas exceções que eu citei aqui, obviamente que ele não pode desistir da ação penal no seu curso. Ele deve levá-la até o fim, tudo bem? É uma consequência da obrigatoriedade. Lembrando que a indisponibilidade também tem exceção. A primeira delas é a suspensão condicional do processo. Em alguns casos, ok? E na apostila tem todos os requisitos, não vamos nos ater aqui a todos. O Ministério Público, oferecida a denúncia, presente algumas condições, ele vai oferecer também um acordo de suspensão do processo. Logo no começo, tá? Ele oferece a denúncia e já oferece essa suspensão. Se a parte cumprir com tudo, no prazo de 2 a 4 anos, no final a punibilidade será extinta. Mas veja, o autor foi denunciado. Se ele descumprir, o processo vai ter seu trâmite normal a partir de então, certo? Então não tem audiência, não tem instrução probatória, não tem nada. Paralisa ali no comecinho, o Ministério Público oferece essa suspensão. Em alguns crimes isso é possível, tá bom? Se a pessoa cumprir tudo direitinho, no final a punibilidade será extinta sem que o processo tenha o seu trâmite regular, certo? Suspensão condicional do processo é um outro benefício, tudo bem? Indivisibilidade ou divisibilidade. Eu pergunto a vocês, a ação penal, ela é indivisível ou ela é divisível? Como assim? O Ministério Público, ele deve oferecer a denúncia em relação a todos os coautores?
ou ele pode deixar de oferecer em relação a algum? Calma. Bruno, em face do princípio da obrigatoriedade, fica muito claro que o Ministério Público deve oferecer a denúncia em relação a todos os autores do delito. Mas suponhamos que o Ministério Público ele tem justa causa em relação a um dos autores ou a alguns dos autores e não tem em relação a todos. Quando eu digo justa causa, estou me referindo ao quesito da viabilidade, que são indícios suficientes de autoria e materialidade. No futuro, caso se descubra novas provas e se consiga a justa causa contra aquele autor que não foi denunciado, isso é possível? Claro que é. Logo, a maioria dos tribunais, inclusive o STJ e o STF, entendem que a ação penal ela é divisível. É possível que ela seja fracionada. E é possível que no futuro haja, inclusive, processos distintos. Ou melhor, ações penais distintas. Suponhamos que o Ministério Público, com uma ação penal, conseguiu condenar alguns dos autores. E lá na frente ele descobre outros autores daquele mesmo delito. Ele pode promover outra ação penal. Ela foi dividida, não tem problema. O que já via de regra não pode acontecer na ação penal privada. Até aqui tudo bem, os senhores compreenderam. Tem muito material também em relação à suspensão condicional do processo, mas nós não iremos aprofundar muito nesse tema porque nem é objeto de estudo nosso agora no presente momento, ok? Inclusive várias súmulas, recomendo que os senhores memorizem, elas são importantes, tá bom? Ação penal privada. Então, na ação penal privada, ocorre totalmente diferente da ação penal pública, certo? Na ação penal privada, ao invés da obrigatoriedade, nós temos o princípio da oportunidade ou conveniência. Por quê? A pessoa pode, o ofendido, né? A pessoa não, o ofendido ou o seu representante legal, ele pode querer promover a ação penal ou não. Às vezes, o escândalo causado pelo processo é um mal maior que a própria impunidade. Às vezes, a repercussão daquilo, o desgaste, as chateações, os gastos, os deslocamentos, o tempo que se perde, enfim, pode ser um mal maior que a própria impunidade. Falar, eu não quero mexer com isso, deixa isso pra lá. Oportunidade e conveniência. Não é conveniente mexer com isso, não é oportuno, não ligo. Fui ofendido em um crime, mas eu particularmente não tem problema. Vou deixar isso pra lá. Pode, é possível. Inclusive, lembrando que o ofendido ou seu representante legal tem 6 meses, a partir do conhecimento da autoria do fato, para pedir providências, para oferecer a queixa-crime, tudo bem? Passado esse período, nada feito. Foi extinta a punibilidade pela decadência. Lembrando que o prazo decadencial não pode ser suspenso ou interrompido, lembrem disso. Há também, na ação penal privada, o princípio da disponibilidade. Ofereceu a queixa-crime, no meio a pessoa desiste. Vou deixar isso pra lá. Pode. Eu vou fazer um acordo aqui com o autor, ele me pediu desculpa, não tem problema, isso é possível, tudo bem? Já a ação penal privada, aqui tá pública, tá gente, no slide, mas é ação penal privada, por favor, me corrijam aí, tá bom? Há um errinho aí, tá? Aqui nós estamos tratando de ação penal privada, há um errinho no slide aí, me corrijam por favor, tá? Aqui sim vigora o princípio da indivisibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O ofendido não pode escolher qual autor irá processar. Ou ele processa todos, ou ele não processa nenhum. Ele não tem a possibilidade de escolher qual. Se ele escolher um e não escolher outro, significa que em relação ao outro ele concedeu perdão. E o perdão na ação penal privada, ele se estende aos outros, ou seja, ele estará perdoando todos, de certa forma. Muito cuidado com isso. Queixa-crime é sempre objeto de exame da ordem, tá? Eles adoram pedir queixa-crime no exame de ordem, prestem muita atenção nessa peça processual. A queixa-crime é indivisível. Estou querendo dizer com isso que não há a possibilidade do Ministério Público
Minto, do ofendido ou seu representante legal, escolher qual dos autores irá processar. Ou ele processa todos, ou ele não processa nenhum, porque a ação penal é indivisível. Caso ele ofereça em relação a um e não ofereça em relação a outro, em relação a esse outro que ele não ofereceu, ele está perdoando de forma tácita e o perdão se estende a todos. Logo, a ação penal privada é indivisível. Isso é importante. Entendam isso. Cuidado com isso. Perdão. O perdão é uma forma de extinção da punibilidade que somente existe em ação penal privada, certo? A vítima, o ofendido, pode perdoar os autores. Ele pode, caso queira. E o perdão, ele pode ser expresso ou tácito, no processo ou fora dele. Como no processo? Você faz um documento dizendo que está perdoando e desiste do processo. Pode. E o perdão fora do processo? Você pode fazer esse documento fora do processo. Um acordo, por exemplo, na vara civil. Paralelo à ação penal, existe uma ação de indenização na vara civil. Vocês podem fazer um acordo, eu vou te pagar tanto, mas você vai desistir da ação penal. Tudo bem. Ou seja, é um perdão fora do processo penal. Isso é possível também. Agora, o melhor, o perdão pode ser expresso ou tácito. O que é tácito? Você está processando alguém por um crime de ação penal privada e ele te chama para uma festa. Você vai na festa. Você perdoa? Concorda comigo? É um perdão tácito, mas é. E outras condutas, né? Lembrando que o perdão é bilateral. Como assim? Outra parte tem que aceitar, ok? Aceitar, Bruno? Você está sendo processado, o cara te perdoa, você ainda tem que aceitar? Sim. Você pode chegar e falar, não, agora a gente vai até o fim. Você não está dizendo que eu cometi esse crime? Eu não cometi, me senti injustiçado, você está me acusando falsamente de uma coisa que eu não fiz, ok? O pleonasmo, né? Falsamente de uma coisa que eu não fiz. Você está me acusando de uma coisa que eu não fiz, essa acusação é falsa, não aceito o que você fez comigo, agora eu quero que a gente vá até o fim desse processo. Não aceito seu perdão. Pode, isso é possível. Então o perdão ele é bilateral. Não confundam o perdão da ação penal privada com o perdão judicial. São coisas diferentes. O que é o perdão judicial? O perdão judicial é uma causa de extinção da punibilidade, mas ele existe, na maioria das vezes, em crimes de ação penal pública. Quem concede esse perdão é o juiz. O juiz, Bruno? Eu sei que o presidente pode conceder indulto, que é um tipo de perdão, entre aspas, né? Eu sei que o Congresso Nacional pode conceder anistia, mas o juiz, sim, em alguns casos, não em todos. A possibilidade de perdão judicial deve ser expressa no tipo penal. Exemplo, homicídio culposo. Às vezes, a consequência do crime é tão grave para o autor que qualquer punição da justiça seria totalmente desnecessária. Exemplo, crimes de trânsito. Um acidente de trânsito, o autor estava com velocidade excessiva, fez uma ultrapassagem proibida e no acidente morre o filho dele. Ele é responsável, ele é autor de um homicídio culposo. Cara, você vai punir esse cara? É necessária a punição desse autor? As consequências do delito foram tão graves para o autor que qualquer punição seria desnecessária. Logo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Tudo bem? Adoção brasileira, já ouviram falar? A pessoa, ao invés de proceder com a adoção regular, conforme a lei determina, ela declara filho alheio como se fosse seu. Então pega uma criança, consegue lá com alguma fraude no hospital, certo? A declaração de nascido vivo, e na hora de registrar em cartório ele diz que o filho é seu e da sua esposa, quando na verdade não é. Ao invés de se proceder com uma adoção regular, a pessoa faz uma fraude e declara filho alheio como seu. É a chamada adoção brasileira. O juiz pode deixar de aplicar a pena, porque a adoção é um dos atos mais nobres que podem existir, né? É um ato muito nobre, o juiz pode entender que tirou uma criança da miséria, enfim, pode perdoar e não aplicar a pena. Mas há esta ressalva expressa no delito, tudo bem? Isso é o perdão judicial. Eu não estou falando de perdão judicial aqui. Eu estou falando aqui de perdão na ação penal privada, que é um ato bilateral, tudo bem? Vamos lá. Bruno, e a ação penal privada subsidiária da pública? O que é ela? Quem lembra disso?
Lembrando, o Ministério Público ele tem prazo para oferecer denúncia, certo? Estando o réu preso 5 dias, estando o réu solto, não é réu porque não foi oferecida denúncia ainda, né? Estando no caso, o investigado, que pode ser indiciado ou não, lembrando que o indiciamento não é requisito para o oferecimento da denúncia, estando o investigado preso, o Ministério Público tem 5 dias para oferecer denúncia. Estando o indiciado ou investigado solto, o Ministério Público tem como regra 15 dias para o oferecimento da denúncia. Suponhamos que ele não o faça no prazo legal. O ofendido pelo crime ou seu representante legal, mesmo em crime de ação penal pública, poderá oferecer queixa-crime, substituindo assim a denúncia do Ministério Público. O nome disso é ação penal privada subsidiária da pública. É quando o ofendido ou seu representante legal, face à inércia do Ministério Público, oferece queixa-crime em lugar da denúncia. Lembrando que o Ministério Público pode assumir a titularidade da ação penal a qualquer momento. Na prática, nunca vi. Nunca ouvi falar. E é uma grande besteira. O Ministério Público é muito bem aparelhado, muito estruturado, composto de grandes promotores de justiça, grandes procuradores. Vai gastar dinheiro com isso à toa, bobeira. Pode eventualmente perder um prazo em face do excesso de trabalho, mas seria uma grande besteira, tá? Um gasto desnecessário, eu não recomendaria. Tanto que eu nunca vi na prática, nunca ouvi dizer de ação penal privada subsidiária da pública. Mas caso o Ministério Público se mantenha inerte, ela é possível. Está na Constituição. Aí eu te pergunto, é possível o perdão em ação penal privada subsidiária da pública? Já que o perdão é uma causa de extinção da punibilidade da ação penal privada? Não, não é possível. Se o querelante, ou seja, o ofendido que contratou um advogado para promover a ação penal, abandonar a ação penal, o Ministério Público deverá assumir como titular, tudo bem? Então não existe perdão em ação penal privada subsidiária da pública. Questão interessante. Estudamos arquivamento aí em sala de aula, do inquérito policial. Em caso de arquivamento, o ofendido não concorda. Ele pode oferecer a ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito policial? Sim ou não? Não. Por quê? A ação penal privada requer inércia. Arquivamento não há inércia. Quando há arquivamento, não houve inércia. Muito pelo contrário, houve convicção do Ministério Público em não oferecer a denúncia. Então a ação penal privada subsidiária da pública não ocorre em caso de arquivamento, em sim em caso de inércia. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Nosso fórum é amanhã, ok? Às 19 horas. Caso queiram, poderemos fazer uma live também para tratar desse assunto. Lembrando que a Lavínia me perguntou sobre a ação penal adesiva. Eu vou explicar o que é isso, tá, Lavínia? Inclusive tem a ver com a nossa aula de hoje. É o seguinte, imaginem os senhores que um autor comete vários crimes na mesma circunstância de lugar e de tempo contra a mesma vítima. Vários crimes, sendo que dentre esses crimes nós temos crimes de ação penal pública e nós temos crimes de ação penal privada, tudo bem? Houve, por exemplo, um concurso formal de crimes ou um concurso material de crimes. Neste caso, o Ministério Público deverá oferecer denúncia em relação aos crimes de ação penal pública cometidos, tudo bem? E em relação aos crimes de ação penal privada cometidos na mesma ocasião pelo mesmo autor contra a mesma vítima, um exemplo. O Ministério Público absorve essa prerrogativa, essa competência para oferecer a denúncia em crime de ação penal privada cometido em concurso formal ou material com crime de ação penal pública? Não. O que vai acontecer? Junto com a denúncia do Ministério Público deverá existir a queixa-crime pela ação penal privada, ao mesmo tempo. Qual que é o nome disso? Ação penal privada, ação penal adesiva, que eu tenho crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada cometidos na mesma ocasião. Conseguiu entender agora, Lavínia? Qualquer coisa você pode me perguntar lá no fórum, ok?
e pode me perguntar também lá na live que poderemos realizá-la amanhã às 19 horas, amanhã segunda-feira, ok? Às 19 horas. Bom estudo, boa quarentena a todos, se comportem.